condenado no Mensalão e no Petrolão, José Dirceu voltou ao Congresso Nacional nesta terça-feira, depois de 19 anos, em sessão promovida pela base aliada do governo Lula em defesa da... Até uma coincidência bem-vinda que eu engasgue no momento de falar democracia quando eu estou falando daquilo que os petistas defendem, né? Porque, evidentemente, é uma democracia entre aspas. Aliás, lembrando o título do programa de hoje, a corrupção é democrática? Interrogação. Muito bem, repito, em sessão promovida pela base aliada do governo Lula em defesa da democracia, Dirceu defendeu o avanço de propostas que limitam as Forças Armadas e defendeu a despolitização dos quartéis. Esse é o José Dirceu, tá? Repito, condenado no Mensalão e no Petrolão. Ele está falando no Congresso Nacional. Livre, leve e solto. Já compartilhei semanas atrás vídeo meu antigo, 2021, dizendo que o Lula volta ao poder, volta junto o mensaleiro José Dirceu. Ele está aí. Ele voltou. Pode soltar. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares. E o sistema de promoções. E a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Está aí, um condenado nos dois maiores esquemas de suborno da história da República, dando lições de democracia e de educação. Esse é o país. É até difícil, assim, eu estava pensando, determinar o que é pior, né? Se é essa volta do Dirceu ou o bolsonarismo aloprado ter dado discurso até para o Dirceu. Obviamente, eu estou falando aqui de uma maneira retórica, o fato de o Dirceu estar em liberdade, não preso na cadeia, pagando a pena pelos crimes de que foi acusado e pelos quais foi condenado, é muito mais grave essa liberdade. Mas o bolsonarismo aloprado, com toda essa trama golpista que resultou no quebra-quebra, na invasão, na depredação de patrimônio público, mesmo que aquelas pessoas fossem incapazes de sustentar um golpe de Estado, esse bolsonarismo aloprado acabou dando discurso para que uma figura absolutamente marcada pelos maiores escândalos da história desse país fique aí afetando virtudes contra a politização das Forças Armadas que possam acabar com os pressupostos do regime democrático, do Estado democrático de direito. Quer dizer, a gente não pode jamais esquecer que a corrupção petista ela não era simplesmente para enriquecimento ilícito, era também. Tanto era, só para fazer uma introdução aqui, que o Celso Daniel, ele topava participar do esquema, e isso foi admitido, inclusive, pelas pessoas próximas dele, desde que o dinheiro desviado do microcosmo do Mensalão, que foi lá em Santo André, onde ele era prefeito, fosse utilizado para o partido, para que o partido ganhasse maior projeção, ficasse no poder, seus candidatos fossem reeleitos, etc. Mas ele não aceitava, como um revolucionário com essa moralidade, né, na verdade, imoralidade, ele não aceitava o enriquecimento ilícito. Nesse degrau, ele não ia. Quando ele se revoltou ao descobrir
que havia petistas colocando dinheiro no próprio bolso para enriquecimento pessoal, aí ele começou a enfrentar problemas, vamos dizer assim, né? Então, você tem aí a questão do enriquecimento ilícito no histórico petista, porém, a corrupção ela foi usada para perpetuação no poder, ou seja, para golpear a democracia, para solapar a democracia por dentro, para isso que se tornou comum, seja no âmbito eleitoral, seja no âmbito do mercado de infraestrutura e construção civil, que é atuar em concorrência desleal, a partir de compra de apoio, de liberação, de fraude no processo eleitoral ou a licitação, etc. Então, eles queriam se perpetuar no poder e ainda usar aqui todo o dinheiro que eles conseguissem para alimentar as ditaduras amigas, né? Então, é essa figura que está aí na tribuna do Congresso Nacional, dando lição de moral, Graeb. O que você avalia desse momento histórico? Começo com uma expressão apenas, o silêncio. No fundo, nem precisava mais nada. Porque assim, é isso, né? A gente fica isso. Assim. Mas eu acho que tem um aspecto importante para se ressaltar aí, né? Se os petistas acham que o José Dirceu... Aliás, foi o Randolph Rodrigues que convidou o Zé Dirceu e fez questão de que o Zé Dirceu fosse lá. Nem é um petista, ele é um apêndice do petismo, mas não é um membro do partido, né? Mas, enfim, se eles querem ouvir o Zé Dirceu porque acham que ele tem leituras extraordinárias do cenário político, que ele é uma cabeça política privilegiada, façam o que quiserem. Agora, fazer esforços para trazer esta figura, né, de volta para o cenário político ativo, né, para frente do palco, fazer um esforço para reabilitar o Dirceu, aí já é demais. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. E esse é o problema de ter o PT de novo no governo. O PT é um partido que viu a sua imagem ser desgastada de maneira, enfim, atroz, pelas revelações, pelas verdades que a Lava Jato trouxe à tona. A efígie do PT se desfez, se esfarelou. E uma parte enorme do tempo dessa gente é gasta no esforço de refazer essa estátua brilhante do PT. Não vão conseguir. Não vão conseguir, mas gastam o tempo tentando fazer isso e, nesse esforço, afrontam a gente, tendo como necessário o retorno de um personagem como o Zé Dirceu. O tempo do Zé Dirceu passou. O tempo do Lula também passou. O tempo do Bolsonaro passou. Pelo amor de Deus, libertem o país, libertem-nos desta bola de ferro do passado que vocês representam. É tudo que eu queria. Conseguir dar um passo adiante. Mas o PT, o Randolph Rodrigues, o Zé Dirceu, continuam remetendo a gente ao passado porque eles precisam refazer a imagem deles. Assim como muita gente agarrada nas ancas do Bolsonaro sonha, tem essa necessidade de recontar a história da ditadura militar como se fosse uma história linda. Como se não fosse a história de um regime que torturou, que matou, que caçou as liberdades civis por 21 anos no país. É uma gente com uma agenda velha. Pelo amor de Deus, o Brasil precisa mais do que ficar olhando para essa velharia. Precisa se livrar disso, e para isso precisa se livrar dessa gente na política. Se livrar no sentido apenas de não ficar retornando sempre aos mesmos personagens. O que o Dirceu pode nos oferecer de novo a esta altura do campeonato? Nada. Zero.
eles só têm a nostalgia de algo que o PT foi, porque enganava todo mundo, não é mais e jamais voltará a ser. Porque até o Lula perdeu o brilho. O Lula não é mais o personagem do começo deste século. Eu disse outro dia, e eu acho que essa análise está correta. O Lula ainda é um personagem eleitoralmente muito forte, mas ele já não é o líder de massa, o líder que encantava as pessoas, como em um momento foi no Brasil. E ainda bem que esse momento passou. É isso, Felipe. É o desgosto de ver o passado retornando, de repente você olha para o lado e está o Zé Dirceu na sua cara, meu. Exatamente. O Brasil está preso nesse buraco. Do ponto de vista histórico, esse é o aspecto mais importante. E que tem que ficar claro nessa semana em que veio essa data de 60 anos do golpe militar. Qual é? É que o Brasil está vivendo até hoje um revezamento no poder dos oportunistas pós-ditadura, que retomam esse duelo entre uma esquerda que afeta a virtude, se posicionando contra o regime militar, afeta virtudes morais, se posicionando contra o regime militar, e uma direita autoritária que afeta uma preocupação com a ordem, como se não houvesse o autoritarismo, né? E o que os governos de esquerda, principalmente do PT, mostraram? Que essas pessoas que faziam esse discurso do Dirceu, que é você posar de democrata contra a ditadura, essas pessoas se aproveitaram das brechas dessa suposta democracia para delinquir, para cometer crimes, para participar de grandes esquemas de suborno. Então, elas não são moralmente elevadas, como a pose delas de combatentes de uma ditadura fazia parecer aos mais incautos. Da mesma forma, essa suposta direita bolsonarista, ela não tem toda a moralidade pública que ela tenta extrair, vamos dizer assim, dos símbolos de ordem do exército, dos militares, do uniforme, de tudo que remete na cabeça de um segmento significativo da população brasileira em relação à segurança, em relação à defesa. Então, assim, o Brasil fica preso nesse embate entre viúvas da ditadura e viúvas da luta armada, que não era uma luta pela democracia, era uma luta pela ditadura do proletariado. Depois, em razão da luta de outras pessoas mais independentes, a esquerda foi se adaptando a essa suposta democracia e foi solapando por dentro, porque o resquício autoritário da esquerda não acabou. Ela continuou autoritária e continua sendo até hoje, como a gente tem tratado todo dia aqui no Papo Antagonista. A tentativa do Lula de controlar absolutamente tudo, né? São as empresas públicas, são as empresas privadas, são os veículos de comunicação, são as redes sociais, com todas essas interferências, etc. Então, o autoritarismo, mais ou menos disfarçado, de um lado e de outro, eles continuam, e as imoralidades disfarçadas ou acobertadas num discurso que ou é de combate à ditadura ou é de defesa da ordem, essas imoralidades elas continuam também acontecendo dos dois lados. Então, o país precisa se curar desse mal, precisa sair desse bueiro, né? Graeb, esse, do ponto de vista histórico, para mim, é o aspecto mais importante. Talvez devesse até escrever mais artigos a respeito disso, né? Eu tenho um inédito que eu estou guardando para livro a respeito dessa história toda, mas talvez merecesse uma síntese. Estou guardando há um tempão isso. Mas, enfim, tinha outro aspecto sobre a volta do Dirceu que eu queria falar.
É isso aí. Só lembrar que o Dias Toffoli, que foi da Casa Civil do governo Lula, né, no governo passado, a Casa Civil comandada pelo José Dirceu, nomeado, inclusive, pelo Dirceu, ele aliviou o Dirceu em votação no Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, e depois ajudou a tirar da cadeia, junto com Gilmar Mendes e Lewandowski, 2 vezes, no caso do Petrolão, quando estava em prisão preventiva e quando estava condenado em segunda instância, quando a jurisprudência do STF permitia. Mesmo assim, eles tiraram da cadeia. Então, ele está aí protegido por esse Supremo, alinhado ao governo Lula, e esse é o ponto que eu queria abordar. Ele ainda exerce influência sobre muita gente, e muita gente ali do Congresso, né, Gré? A gente estava, inclusive, conversando sobre isso hoje, mas só dar um panorama geral aqui. Muita gente sabe do poder que o Dirceu tem porque ele sabe do podre de todo mundo. E saber do podre dos outros é poder, principalmente numa república do escambo como é a brasileira, né? Numa república das bananas, né? Para usar uma expressão mais antiga. Então tá ali um monte de gente que não necessariamente é do PT, como você colocou, e que tá ali aplaudindo e tal, porque sabe que tem que respeitar aquele sujeito que ele manda, porque ele é aquele que ficou em silêncio, que poderia ter entregado todo mundo, e que, diante de qualquer inconveniente, pode vazar aí alguma informação comprometedora. Perfeito, é um aspecto importante do retorno do Dirceu, é uma das razões, né, para o retorno dele. É o fato de que ele é um arquivo vivo das últimas 2 décadas aí de poder petista, né? Isso impede que ele seja simplesmente relegado ali a um cantinho, né? Você sabe, Greve, rapidinho, só fazer uma piada rápida. Sabe aquele filme com o Jim Carrey, eu acho que é o Mentiroso, né? Acontece alguma coisa, eu não me lembro, alguma coisa sobrenatural, o cara que era mentiroso e de repente ele não consegue não ser sincero. Eu queria, assim, que, sei lá, tivesse uns fogos e tal, e de repente um efeito sobre o José Dirceu. De repente, ele fica 100% sincero. Ele só consegue falar a verdade e tal, expõe todas as informações. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Infelizmente, isso não acontece. Pois é, só em filme. Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, Felipe, um outro aspecto. Você até chamou atenção para isso na abertura aí da conversa sobre o Dirceu, que é o fato de ele ter mencionado a educação, né? Isso é tão típico do petismo. Uma das coisas do petismo é que eles querem entrar na cabeça das pessoas. E assim como, veja, a reação de uma parte do bolsonarismo contra a educação nas escolas e tudo mais, tem razão de ser. É uma reação a um processo de educação para as teses assim ditas progressistas, né, que se arrasta há décadas. Essa ideia de entrar na cabeça das pessoas, do jovem, do cadete que está na academia militar, isso faz parte, sim, do ideário de esquerda. Isso faz parte da tal conquista da hegemonia, de que falava lá o Antônio Gramsci, né, o comunista italiano, que é uma referência para... uma das referências que continuam vivas até hoje do comunismo no começo do século passado, né? Então, é muito significativo que ele tenha mencionado a necessidade de mudar a educação do jovem militar, tal, porque ele não quer só excluir a doutrinação das viúvas do golpe de 64, que acontece até hoje. Ele quer substituir essa doutrinação por uma outra doutrinação que é própria da esquerda. É mais um campo de batalha entre esses 2 polos. Eles querem brigar pela cabeça dos militares. É uma guerra pelo pensamento do militar brasileiro. Então, é outro aspecto terrível dessa armadilha em que a gente continua preso, né? Um grupo que é os militares, outro também que é os militares, mas pensando do jeito que eles gostam.
doutrinação para os dois lados, sempre esse oportunismo. A gente tem mais vídeos do Dirceu, só para completar a nossa análise. Para ele, o Congresso Nacional deve debater o papel das Forças Armadas. Então, vamos colocar o segundo vídeo. O Poder Civil, e o Supremo está dizendo isso, se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta casa e na Câmara 2 projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco, que estão paradas. É preciso que publicamente o país todo debata o papel das Forças Armadas. Está aí o Dirceu. Greve, eu acabei de me lembrar aqui da declaração do Dirceu, ali na virada para outubro de 2018, quando ele diz assim: primeiro deveria tirar todos os poderes do Supremo. Por quê? Porque era um outro vento político naquele momento, era um Supremo Tribunal Federal ainda mais técnico, que estava vendo ainda como se posicionar em relação às investigações de corrupção. Naquele momento, Dirceu era como se fosse um bolsonarista, da maneira como ele está colocando. Ele estava atacando o Supremo Tribunal Federal, estava pregando que se esvaziasse o Supremo de poder, que virasse só Corte Constitucional e piriri pororó, né? Você pega o Vadir Damus, ele defendeu o fechamento do Supremo. Depois, estava lá de conversinha com o Gilmar Mendes, quando a Lava Jato atingiu o Aécio, aí o Gilmar, como disse, o Vadir Damus se tornou um aliado do PT. Então, tudo depende da circunstância, entendeu? Existe aí o autoritarismo dos dois lados. É que agora o STF está alinhado ao lulismo, porque os ministros perceberam que havia interesses em comum, né? Então, o Supremo o Dirceu faz esse discurso de defesa das instituições brasileiras contra as Forças Armadas, associando ao bolsonarismo e posando de democrata. Quer acrescentar, Greg? Só acrescentar que o Dirceu está com um processo lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que ele teve os seus direitos roubados, né, restringidos durante o julgamento do Mensalão, pelo fato de ter sido julgado direto no STF. Ele está lá querendo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos declare a injustiça, a ilegalidade do julgamento dele pelo STF. Então é exatamente isso que você estava falando. Quando é bom para mim, o STF é legal. Quando é ruim para mim, o STF precisa ser fechado. Não tem compromisso nenhum com nada a não ser o próprio poder, essa gente. É um horror. Exatamente. Resumiu tudo. Então, vamos colocar aí o terceiro vídeo, que o Dirceu afirmou que a democracia está em risco no mundo. Olha só, grande defensor. Ele podia fazer aquele uniforme do super-homem com um D grande, né, de Dirceu e de democracia. Sem mencionar, é claro, velhos amigos do PT e de Lula, como os ditadores Nicolás Maduro, da Venezuela, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, e Vladimir Putin, da Rússia. Então, a democracia está em risco no mundo, mas os tiranos continuam sendo amigos do PT. Pode soltar, produção. A nossa agenda no mundo, o nosso presidente tem deixado claro, é a luta contra a fome, contra a desigualdade, é a luta pelas mudanças climáticas. Essa é a nossa agenda, é a luta pela democracia. Porque a democracia está em risco, sim, no mundo. Não é só no Brasil. É um período histórico, um ciclo histórico que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a realidade. Não só porque nós tivemos 137 conflitos militares, e estamos tendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra contra o povo palestino, e estamos vivendo situações de instabilidade no Peru, no Equador, de um governo já de extrema-direita na Argentina. Aí ele vai misturando tudo. Olha, a agenda de combate à fome, desigualdade social, mudanças climáticas, etc. A gente sabe qual é a agenda do Dirceu, era negociar com empreiteira. Essa era a agenda petista. Agora, tudo isso é camuflado com essa retórica, que foi a retórica que produziu uma figura como o Lula, que produziu essa popularidade. Quer dizer, as pessoas... e há um problema cognitivo no Brasil, a falta de capacidade de abstração para separar princípios, valores, ideias
de pessoas. Então, as pessoas ficam mais suscetíveis a tomar como a encarnação de determinadas ideias algumas pessoas que têm uma habilidade de oratória para defender da boca para fora aquelas ideias. Então, muitos eleitores que se consideram de esquerda, eles identificaram no Lula o representante do combate à fome, à desigualdade social, às mudanças climáticas, etc. E quando a gente vê o que o Lula está fazendo, o Lula está lá, no triplex com o Léo Pinheiro, presidente da empreiteira, atuando como um corretor. Era isso que essas pessoas faziam, e eles continuam querendo controlar todas as empresas públicas e privadas enquanto dão esse discurso aí para a massa de manobra. Então vamos falar aqui da agenda real, né, que são as condutas verdadeiras. Da mesma forma, você tem o bolsonarismo lá falando de Deus, pátria, família, enquanto estavam fazendo aquelas coisas nos gabinetes, enquanto estavam se aliando a Toffoli e Gilmar pela impunidade geral, inclusive a do Lula. Então, do lado do PT, você tem essa agenda, né? Igualdade, democracia, etc. Agora, a gente tem que analisar a conduta real, o que essas pessoas fazem na prática, e contrastar com o discurso, e não tomar o discurso como a ação e a verdade absoluta. Greg, para encerrar esse assunto. Não tem mais o que dizer, né? O Dirceu falando que a pauta do Lula, do governo Lula, é a democracia, não é. Não é. O Lula está querendo abrir as portas para o Putin poder passear pelo mundo. Não só o Putin. Né? Vocês comentaram isso ontem no programa. Não só o Putin. Eu escrevi hoje. O Lula transformou Itamaraty em advogado dos piores criminosos do mundo. Aqueles que cometem assassinato em massa, estupro em massa, tortura. São justamente os caras que são alvo do Tribunal Penal Internacional. É por causa do Tribunal Penal Internacional que o Putin não pode sair assim, fazendo turismo presidencial mundo afora. Porque se ele pisar num país que é signatário do acordo que rege o TPI, ele pode ir para a cadeia. Isso acontece com outras 30 ou mais personalidades sanguinárias do mundo. Então é isso. Dizer que o Lula está atrás de democracia é ofensivo também. Né? Então, sei lá.